Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um De Olho Cast, aqui diretamente do De Olho na Política. E hoje estamos com um convidado ilustre, é? Ele que veio aqui conversar com a gente, bater esse papo, falar um pouco de uma coisa que a gente nem gosta, que é política. Eu vou dizer o nome dele aqui para ver se vocês conseguem adivinhar, tá? Herbert Lamarck Gomes da Silva. Quem sabe, já vai comentando aí. Daqui a pouquinho vamos começar esse bate-papo. Mas antes de tudo, começa aí mandando esse aviãozinho aí pra galera acompanhar com a gente hoje essa entrevista que muita gente estava esperando, não é isso? Vamos conversar com ele, Betinho Gomes. Quero já aqui convidá-lo para esse bate-papo. Boa noite, Betinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes do De Olho na Política, do podcast. Primeiro, agradecer o convite que você está fazendo, agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui já pelas redes sociais, pelo Instagram, e dizer que é muito bom poder estar aqui com você para a gente conversar sobre a política do Cabo, conversar sobre o futuro do Cabo, conversar também sobre o momento que a gente está vivendo. Então, uma satisfação grande. Obrigado pelo convite e aos nossos internautas que estão acompanhando, fiquem à vontade. Desde já a gente que agradece, né, por ter atendido aí nosso convite e estar aqui participando desse bate-papo com a gente. Desde já a gente quer aqui mandar um abraço para os nossos amigos, nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda isso aqui acontecer. Quero mandar um abraço ao meu amigo Eric da Farmácia Pirapama, um abraço, fica localizado ali em Garapu, meu amigo Roberlan do Mão Solidário, um abraço meu amigo, o pessoal lá da Blentz Barbearia, em nome de Rafael, um abraço, meu amigo Veloso do Gesso, né? Um amigo, parceiro, meu xará Alan, lá da Monte Grego, um abraço, Alan. Logo, logo estamos aí batendo aquele lanche que só Monte Grego tem, né? E a nossa amiga Isa, lá da Mega Farma, que é nova, mas já chegou, né? Fazendo acontecer o preço, que fica aqui na Avenida 55, no bairro aqui da Coab, com os melhores preços estão lá. Mandar um abraço para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Doutor Niceto, esse cara que estava aqui com a gente, Betinho, um dia desse. E o cara é fera, o cara é peso, veio aqui, representou não só a sua categoria, né, os advogados, mas mostrou que sabe falar e entende de política. Um abraço, meu amigo, e a todos que estão nos acompanhando. Voltando aqui para nossa mesa, vamos falar com ele, que já foi deputado, é agrônomo, foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário aqui no Cabo, né, secretário de Educação e Cultura. Essa eu não sabia, pensei que era só de educação, né? E hoje está à disposição do povo cabense, como sempre, né? Um cara que sempre colaborou muito com a construção política do município, do estado e também do Brasil como deputado, né? Betinho, começando o nosso bate-papo aqui, quero de novo já agradecer, mandar um abraço aí, meu amigo blogueiro estourado do Cabo, Renato Cabelinho. Um abraço, meu amigo, meu irmão, né? E começar, Betinho, pedindo que você se apresente. Apesar que todo mundo conhece Betinho. Quem não conhece Betinho não é do Cabo e nem entende de política. Né? Nenhuma, não é do meio da política. Mas a nova geração da política que está começando, o pessoal também mais novos, que não estou chamando você de velho, não, viu? O pessoal que está ingressando agora na política, né? Quem é Betinho Gomes? Olá, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui o teu convite. Eu me identifico como um militante da causa pública. Eu fui, como você já falou aí, deputado estadual 2 vezes, deputado federal, fui secretário de Educação bem recentemente do Cabo de Santo Agostinho, já fui coordenador do Instituto Teotônio de Vilela, que é um instituto de estudos de política do PSDB, no nível nacional. Fui consultor do Centro de Lideranças Públicas também, e hoje eu estou aqui fazendo a minha atividade que eu gosto, uma das atividades que eu mais gosto, que é a política. Então, nesse período de mandato, a gente pôde aí contribuir, como você também fez referência, a várias questões importantes. Eu fui deputado estadual, criei
É o sistema de proteção ao usuário do serviço público, que deu origem às ouvidorias no estado de Pernambuco. Eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, fui presidente da comissão que acompanhou a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente nos municípios pernambucanos. Como deputado federal, além das emendas, tudo recurso que a gente viabilizou, eu também fui relator de alguns projetos importantes, como, por exemplo, a reforma política, que inclusive hoje está influenciando muito a política nacional, que colocou fim às coligações dos partidos políticos e criou a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como alguns querem chamar. E, recentemente, como secretário da Educação, eu tive a satisfação de poder tocar projetos importantes. Como secretário, implantei 15 escolas em tempo integral, criei o SIGEC, que é o Sistema de Gestão da Educação, ampliei a matrícula da educação infantil em mais de 77%, com a construção, inclusive, de 3 novas creches, conduzi um programa de reforma e ampliação de 30 escolas municipais, além da manutenção de 20 outras escolas. A gente implantou o Centro de Formação do Professor, criamos o ProBon, que é um programa de bonificação por desempenho, o bônus do Dia do Professor, contratamos mais de 1.000 profissionais de educação. Então, a gente teve essa satisfação de dar essas pequenas contribuições à vida do povo cabense, do povo pernambucano e do povo brasileiro. Então, diria que, resumidamente, esse é um pouco da minha história na política brasileira e pernambucana. Já deu para sentir o peso do convidado da gente de hoje. Betinho Gomes. Betinho, a gente sabe que você é de uma família política, né? Onde você já teve o pai prefeito, da cidade. E é uma pergunta, eu posso até dizer assim, um pouco que a gente já sabe a resposta, né? Porque é aquela coisa, filho de peixe, peixinho é. Mas pra gente, pra mim, pra quem tá nos acompanhando, fala um pouco pra gente como foi essa vontade, se nasceu essa vontade de ser político, se houve diretamente um pedido do pai ou da família, não, acho que você tem que vir, ou você tem que. Ou você disse assim, não, eu acho que eu posso contribuir. Eu vou aqui, ver se eu tenho futuro aqui na política. Fala um pouco pra gente como foi essa tua relação com a política, que, na verdade, eu acho que seria muito difícil não se envolver, sendo filho de quem é um dos maiores políticos que a gente tem, não só no município, mas no estado, posso até dizer do Brasil, né, reconhecido aí. Mas fala um pouco pra gente como foi teu envolvimento diretamente com a política, como começou. Na verdade, Elan, eu fui um pouco rebelde nesse sentido. Meu pai, Elias Gomes, para quem não sabe, né? Ele era prefeito do Cabo de Santo Agostinho, foi prefeito aqui 3 vezes, e ele nunca estimulou a minha entrada na política. Pelo contrário, sempre pedia: "Ó, não se envolve, não vai", porque pedia sempre que a gente priorizasse a educação, os estudos e a educação. Mas chega um momento que você começa a ter o desejo, e aí ele pediu para que eu pudesse me movimentar, conversar com as pessoas, justificar e argumentar por que de um projeto de candidatura. À época, eu busquei uma candidatura já de deputado estadual, e aí ele pediu que eu conversasse com as pessoas. Se houvesse apoio, se tivesse adesão a um projeto, naturalmente eu estava com o caminho pavimentado para ir para a disputa, como aconteceu. Mas foi muito a contragosto dele. No primeiro momento ele não esperava e não imaginava que eu pudesse seguir com esse sonho. E aí viabilizou-se esse projeto, disputei o mandato de deputado estadual, fui eleito, tendo uma votação aqui expressiva no Cabo de Santo Agostinho, na época 17 mil votos, no total do estado 27 mil votos. Então foi mais ou menos assim que começou a minha carreira política. Daí em diante, me tornei um parceiro de Elias, a gente sempre buscou construir as coisas de maneira coletiva dentro de um grupo que discutia política, que discute as ideias da política e faz a defesa daquilo que a gente acredita. Então, resumidamente, foi um pouco esse movimento que a gente fez. Não houve um incentivo direto, houve um desejo pessoal, e ele apenas disse para poder, me orientou com a sua experiência para que eu pudesse fazer meu movimento, e se houvesse naturalmente apoio, sem imposição, sem dizer que precisa ser esse porque esse é filho do prefeito. Não, eu construí, acho que mostrei algum talento, e a gente entrou na política a partir daí. De aí em diante, a gente não parou mais de fazer o debate político. E aí a gente vê, Betinho,
que você é meio que, não necessariamente a gente entende que na política tem graduações, né? Se eu posso dizer assim, você tem que ser isso, isso e isso. Eu acho que assim, passou na frente do primeiro passo, acredito eu, que quando a gente pensa, imagina um político, a gente imagina primeiramente chegando no legislativo municipal ali, né, como vereador e tal, e depois agariar outros cargos na política. E a gente vê que você teve aí o êxito de sair candidato a deputado e já ingressar aí e teve 2 mandatos de deputado e nesse mandato que você teve, nesses 2 mandatos que você teve, fala um pouco pra gente o que você pôde, contribuir com o Estado, projetos interessantes, importantes, né, que você conseguiu propor para o Estado, lá na Alep. Fala um pouco para a gente como foi esse teu envolvimento lá na Câmara de Deputados aqui no Estado. Fala um pouco para a gente aí. Na verdade, sim, já faz algum tempinho, Faz um lembrar de... tempinho, faz um As tempinho. pessoas acham que eu sou jovem, tenho a cara de jovem, mas eu vou fazer já 50 anos. Eu fui eleito deputado estadual com 27 anos, Faz o tempo. então já tem Faz um bom uma tempo, faz um bom caminhada aí. tempo. Eu consegui, como eu te falei aqui, uma das grandes contribuições que a gente deu, e aí isso eu quero destacar novamente, foi exatamente a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente nos municípios. Essa é uma lei nacional e, à época, os municípios não tinham os conselhos municipais da criança e adolescente, e a gente fez um movimento articulado com o Ministério Público do Estado para que todo município pudesse implementar os conselhos da criança e do adolescente. Graças a esse movimento, Pernambuco, naquele instante, tinha pouco mais de 80 municípios que tinham implementado o Conselho da Criança e do Adolescente, e a gente conseguiu universalizar esses conselhos, e fortalecendo inclusive os conselhos tutelares. Eu lembro que a gente fez um movimento de tal ordem que os conselheiros tutelares, naquele momento, quando era deputado estadual, tiveram um grande reconhecimento sobre o nosso trabalho, porque a gente conseguiu dar esse empurrão para que essa lei fosse implementada. Então, como deputado estadual, isso me marca muito. Isso foi uma das principais contribuições que eu pude dar na Assembleia Legislativa. Depois, segundo mandato, a gente teve já um pouquinho mais de experiência. Participei da comissão da CPI parlamentar de inquérito que acompanhou a situação ainda de dificuldade, hoje ainda temos, mas na época muito mais grave, que foi em relação à telefonia móvel. A gente tem uma situação de muita reclamação dos consumidores e eu fui vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito e graças à comissão a gente conseguiu entregar um relatório robusto para o Ministério Público Estadual. Aqui no Cabo Santo Agostinho, inclusive, algumas situações foram resolvidas. Exemplo, Jussaral não tinha telefonia celular. Graças a esse trabalho, depois o governo do estado criou um programa que levou antenas de celular para alguns estados, em parceria com as empresas privadas, para alguns municípios. E o Jussaral, por exemplo, foi contemplada. E na sequência veio o mandato de deputado federal, né? Um deputado federal, a gente teve uma atuação destacada, participando da CPI do BNDES. Eu fui vice-líder do PSDB lá na Câmara Federal. A gente participou de elaboração de projetos relevantes, mas novamente eu destaco essa questão da reforma política. A gente tinha um sistema, ainda tem, mas era pior, um sistema político partidário muito fragmentado, ou seja, muitos partidos. E aí, com essa nova regra do fim das coligações para a eleição proporcional, o que a gente está vendo é um movimento que os partidos estão começando a buscar um fortalecimento, unificação, criação de federações, e a gente, com isso, tem partidos hoje que estão muito mais fortalecidos. Claro, está muito longe de ser algo ideal, porque precisa de partidos programáticos, com ideias, propostas, mas já é um caminho. E eu acho que essa minha contribuição já é algo importante que eu sempre destaco e agradeço à população pernambucana por ter me dado essas oportunidades de representar nosso povo nesses espaços legislativos. Você falou agora, Betinho, e eu estava aqui pensando, eu não sabia dessa parte aí no teu mandato que você tinha envolvimento direto dessa questão do fim da coligação, das coligações, que eu acredito que foi muito bom, porque tirou um pouco da desigualdade que havia, com essa questão que a gente falando aqui mais popularmente, era aquele puxadinho, né?
ganhava e às vezes eu entrava o outro porque pegava o embalo ali na votação enfim. Então a gente é muito importante, né, a gente tá falando sobre, apesar que já faz um bom tempo, como você mesmo falou, mas é sempre bom a gente lembrar, Claro. né? Porque na política tem um pouco disso, o pessoal tem um pouco de amnésia, né? Acaba esquecendo algumas coisas, o que é para esquecer não esquece, né? E aí, enfim, mas voltando aqui ao nosso papo, nosso bate-papo aqui, a gente vai falar um pouco, Betinho, sobre tuas campanhas aqui no município. Inclusive, eu participei de algumas, né, com você, com seu pai. E fala um pouco pra gente, Betinho, quando acredito que foi logo após você sair da Câmara dos Deputados, você estava ajudando, sempre ajudou, mas nesse tempo você estava bem mais à frente da política aqui no município. E você veio disputar uma campanha para o executivo aqui e no tempo foi com o Vá da Farmácia. Um abraço, meu amigo Vá da Farmácia. Eu já quero dizer a você, viu? Logo, logo a gente quer você aqui, batendo papo aqui, conversando um pouco com a gente. Vado é gente do bem. E tem que estar conversando com a gente aqui, sabe muito de política também. E aí você foi ali para aquela campanha acirrada, acredito que você foi muito pouco ali, eu não lembro agora se foi 2.000 votos, 3.000 votos, mas Não, foi nessa faixa, foi um assim, foi pouco muito mais, pouco, foi um pouco, pouco mas mais, né? foi Foi uma nessa eleição de faixa aí. fato acirrada, não pela diferença de Pela, voto, mas mas sim pela, porque foi né, bem, bem, o, o, bem o pegada. tamanho que as né, tava na rua, que as equipes, né, as militâncias estavam nas ruas, e eu lembro até de um episódio que tinha um candidato a vereador que tava, se eu não esteja enganado aqui, eu acho que na base do teu adversário, que ele subiu aquela rua ali do Pole ali, em cima do carro, já cantando vitória, porque já estava eleito na contagem dos votos. Daqui a pouco quase que se mata porque perdeu as eleições. Eu não vou citar o nome aqui, mas eu acho que já veio na tua memória aí. Mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando, né? Mandar um abraço pro meu amigo Amâncio. Tem gente que não sabe quem é Amâncio, mas se eu disser aqui Guto, lá de Pontos dos Cavalos, todo mundo sabe quem é. Um abraço, meu amigo Guto, um abraço, meu amigo Herbert, teu xará aí, Betinho. Pinto do Posto, aí você já sabe quem é. Um abraço, meu amigo Pinto. Olha, preço no combustível é lá. Naquele posto que tem ali no centro do Cabo ali, meu amigo Pinto. Diga lá que viu aqui no podcast do De Olho na Política. Diga, olha, eu vi lá no De Olho na Política e Alan disse que tem preço. Eu quero abastecer aqui meu carro, minha moto. Vai lá que lá tem preço, tá? Mandar um abraço para nossa amiga Maria, que tá nos acompanhando. E o meu amigo Lucas Guto, aí, eu falei do pai, o filho também tá nos acompanhando. Um abraço, meu amigo, meu irmão, que vem aí com a voz do povo cabense aí, de vento e popa. O cara é fera também, viu, Betinho? O cara é comunicador dos fortes. E outra, é um cara de ir pra cima e brigar. O cara é pesado. Eu tenho até medo de falar alguma coisa desse camarada, porque ele é pau, porrada e choque, que nem fala, né? Voltando aqui, Betinho, a gente quer falar um pouco da política mais atual, né? Mas vamos ver mais para frente um pouquinho, Vamos lá. né? A gente viu que você foi secretário, como a gente já falou aqui, você também já falou, bem falou, na gestão do Kiko do Armazém, mas antes de a gente falar sobre isso, a gente vai votar um pouquinho de nada. Vamos votar ali para, se não esteja enganado, 2020, onde a gente teve a eleição que o ex-prefeito Kiko do Armazém ganhou ali, né? E a gente via cenários se formando. A gente tinha ali seu pai, Betinho Gomes, que vinha colocando o nome à disposição e muita gente ficou feliz, né? Porque Elias é um político que eu, quanto agente político, eu chego a me arrepio de falar de Elias, não pelo fato de ter afinidade que eu não tenho, mas eu conheço Elias já, e ele me conhece, obviamente, mas quando a gente fala de política e no mesmo tempo fala de Elias Gomes, a gente fala de história, né? A gente fala de um legado político. O cara foi prefeito do Cabo por 3 vezes, administrador de Fernando de Noronha, enfim, o cara tem um peso político muito grande. O nome Elias Gomes é um nome muito pesado na política. E a gente viu ali Elias, né, colocando o nome à disposição dos cabenses, né, e você junto com ele. E a gente viu o Vado também, viu o Vado, viu o Eduardo Cajueiro, meu amigo, um abraço, meu irmão. Logo, logo você está aqui de novo conversando com a gente, parceiro. Né? E entre outros nomes, como também o Tenente Toca, né, que hoje é capitão, e diversos nomes aí. Chico PM, enfim.
e também, dentre eles, o ex-prefeito Queico do Armazém, né? Que veio aí também levantando o nome e tal, e chegou um momento que a gente viu que Queico estava despontando, né? Tava ali, e aí a galera começou a se aliar e tal, e um nome que eu achei que não iria era Elias Gomes. Mas aí já no finalzinho, quando vê Elias Lee se juntou com o Queico do Armazém, obviamente para derrotar quem era, né, o prefeito do momento, e deu certo, né. Eu quero que você explique um pouco, Betinho, para a gente, quem está nos acompanhando, como foi isso? Como foi essa construção? Como os Gomes, né, que tem um nome, tem um peso na política do nosso município, no estado, mas do nosso município bem mais, né, pelo fato de vocês serem filhos daqui. E aí, de repente, tá ali os Gomes no palanque de Queico do Armazém, e Queico do Armazém sai vitorioso, e vocês, consequentemente, secretário de Educação. Fala um pouco pra gente como foi essa construção. Agora, não nos poupes de detalhe, não. Por favor, seja bem detalhoso. O Pronto. povo quer saber como foi essa construção até a vitória aí. Fica à vontade, meu irmão. Alan, esse foi certamente um dos maiores movimentos da política recente do Cabo de Santo Agostinho. Elias, como você falou, com a história que tinha de 3 vezes prefeito do Cabo, 2 vezes prefeito de Jaboatão, deputado estadual, secretário, portanto, um nome que tinha uma relevância na política, que tinha um potencial gigantesco de liderança, e ele, naquele instante, conversando conosco, entendíamos que era necessário. Primeiro, ele queria oferecer um projeto para libertar o Cabo dessa tirania que foi sempre e continua sendo esses governos de Lula Cabral. Governos sempre arrogantes, governos sempre perseguidores, governos que nunca construíram de fato futuro para a cidade. E ali a gente tinha que fazer uma escolha. Ou a gente mantinha a oposição dividida, e aí permitiria a vitória novamente de um prefeito que estava recentemente saído da prisão, depois de um escândalo gravíssimo de desvio de 92 milhões de reais, de acusações pesadíssimas do Ministério Público e da Polícia Federal. Então a gente tinha a opção de manter o nosso ego lá em cima, a vaidade, a disputa, e aí deixar essa oposição dividida e permitir facilitar a vida e a eleição possível desse que tanto mal faz a cidade do Cabo já há 20 anos. Ou a gente fazia um movimento, um verdadeiro cavalo de pau, para poder apoiar alguém que tivesse condição de poder ganhar as eleições e aí livrar definitivamente o Cabo de Santo Agostinho dessa tirania que sempre é os governos do senhor Lula Cabral. Pois bem, a gente escolheu ficar do lado do Cabo. Elias, conversando conosco, refletindo conosco, conjuntamente tomamos a decisão. Procuramos Arimatea e Queco e colocamos para ele a questão: ou a gente se unifica agora, ou a gente vai ver este que é hoje o nosso grande adversário novamente vitorioso. E a cidade não aguenta mais. Não aguenta mais a corrupção, não aguenta mais esse ambiente de escândalos, não aguenta mais uma saúde que vinha sendo sempre precarizada, uma educação que não saía do lugar, uma cidade violenta, uma cidade que simplesmente o principal projeto do atual prefeito e do então prefeito Lula Cabral era de maquiar a cidade, tentar criar uma capa como se o Cabo fosse uma cidade que tivesse bem, quando na verdade por fora você via uma coisa, mas por dentro é uma cidade que estava adoecida. E a gente tomou essa decisão, disse a ele naquele instante, Elias convidou para a residência dele e disse a Queco Arimatea que estava disposto a abrir mão dessa candidatura e ajudar na unificação da oposição. E a gente, naturalmente, disposto também a ajudar a participar do governo, ocupando espaço que pudesse ajudar o prefeito Queco a fazer seu governo. E assim foi feito. Ganhamos as eleições sobre o discurso da mudança. A gente acreditou que estava construindo um projeto de mudança que podia ser duradouro. Mas aí, agora fora do governo, eu acho que cabe, não só a mim, mas também ao conjunto da oposição, que hoje é a oposição do Cabo Santo Agostinho, avaliar o que foi o governo de Queico do Armazém, refletir sobre acertos, mas principalmente sobre os erros, porque a gente não perderia uma eleição se não houvesse erros, e houve erros. Então é preciso agora ter humildade. É isso que eu tenho falado, inclusive, para aqueles que estão na oposição. A gente tem que ter humildade agora de reconhecer que cometeu-se muitos erros. E aí, Alan, eu vou dizer aqui
Hoje eu soltei um vídeo contando rapidamente a história da política do Cabo Santo Agostinho e a influência negativa do Lula Cabral durante 20 anos. Porque durante 20 anos, de uma maneira ou de outra, ele influenciou ou participando do governo, ou atrapalhando os governos, ou com seus aliados dentro de algum tipo de governo que deveria ter feito papel de mudança. E aí que cometeu um grande erro. E foi o erro da origem, na largada. No meu vídeo hoje, eu mostrei qual foi esse erro. Como o Keiko foi eleito para fazer mudança, ele devia ter mudado o governo. Mas o que é que ele fez? Ele nomeou Oswig Guimarães, vindo do governo Lula Cabral, secretário de Assuntos Jurídicos. Ele nomeou Cizenalda, secretária da Fazenda. Ele nomeou Márcia Beatriz, secretária de Logística. Ele nomeou Antônio João Dourado, secretário de Gestão Pública. Essas 4 pessoas ocupavam cargos responsáveis, que são responsáveis e fundamentais para fazer a máquina do governo rodar. Porque é quem cuida da finança, é quem cuida dos processos licitatórios, é quem cuida das cotações de preço, para que as outras secretarias possam ter seus processos realizados. Então, o que cometeu esse grande e grave erro? Ele nomeou gente que não tinha compromisso com ele, que não tinha compromisso com o governo dele, e que ele não teve a condição ou a capacidade, ou a vontade, não sei exatamente, de liderar essas pessoas. Então, essas pessoas fizeram movimentos, muitas vezes, até contra a vontade do prefeito, até passando por cima da liderança do prefeito, do papel do prefeito. Então, o erro de Keiko foi no nascimento do seu governo. A partir daí, o governo dele começou a vivenciar vários problemas. Problemas de controle das finanças, problemas nos processos de licitação, problemas que atrapalharam a gestão dele. E, lamentavelmente, acho que ele não soube ouvir aqueles que gostariam, que estavam querendo ajudar. Porque eu me coloco entre esses. Eu estou dizendo isso aqui para você e para os seus ouvintes, porque eu disse isso a prefeito a Keiko no governo. Porque, veja, eu sou secretário, mas eu não sou uma pessoa que venda os olhos, nem fico passando pano. O meu papel era alertar o prefeito dos erros que estavam se cometendo e tentar ajudar a corrigir os seus erros, porque eu avalizei esse projeto. Então, muitas vezes eu busquei Keiko para conversar, ou em reuniões de secretariado, ou diretamente a ele, para dizer: prefeito, corrija esse rumo, ajuste essa vela, vamos aqui fazer esse caminho, vamos ter cuidado, vamos cortar algumas despesas, vamos tentar fazer esse esforço, porque ainda dá tempo de corrigir os problemas que está vivenciando. Infelizmente, acho que esses conselhos não foram suficientes. Eu podia ter feito, Alain, como outros colegas, ter feito um papel covarde, desleal, de ter pulado do barco e dizer que não tinha mais nada a ver com aquilo. Mas a gente fez a opção de ficar e tentar ajudar. E eu acho que a gente contribuiu com algumas coisas dentro do governo de Keiko. Ah, você está dizendo que tudo foi ruim no governo de Keiko? Não, teve coisas boas. Teve coisas boas na educação, modestamente, eu acho que ajudei nisso. Teve coisas boas na saúde, teve coisas boas na área de assistência social, teve alguns projetos importantes, algumas obras importantes, mas veja, não interessa hoje a minha opinião sobre o governo de Keiko. Interessa a opinião do povo. E o povo entendeu que ele estava no caminho errado, tanto é que perdeu a eleição. Então, veja, hoje a oposição tem que fazer essa autocrítica, reconhecer que cometeu erros, e estou falando isso de maneira muito fraterna e diria isso aqui com todo respeito a ele. Acho que agora tem que se fazer essa autocrítica. Sabe por que tem que fazer essa autocrítica? Porque senão a gente não vai conseguir se reconectar com a população do Cabo que está dizendo: olha, vocês erraram e erraram de um tamanho que eu tive que escolher um prefeito que foi preso por corrupção, porque é a opção que tinha. Veja que situação mais bizarra. As pessoas escolheram o retorno de um prefeito sabidamente envolvido num escândalo de corrupção, porque a opção que tinha estava com problemas, estava falhando. Veja só em que situação a gente chegou. A população não perdoou Lula Cabral, a população estava desapontada com muitas coisas que estavam acontecendo no governo de Keiko. Desacreditado um pouco com o Keiko, né? Exato. Então, eu estou dizendo isso porque nós precisamos refletir sobre esses erros para começar a ter autoridade para fazer oposição ao Lula Cabral.
nesse meu vídeo de hoje, eu contei a história de 20 anos que esse prefeito que está novamente no mandato, as diversas formas que ele influenciou negativamente. Em 20 anos, Alain, a saúde não avançou, a educação avançou muito pouco, a violência continua alta, a população continua pobre. Olha, um dado aqui para seus quem lhe acompanha nas suas redes sociais. A renda per capita do Cabo Santo Agostinho é de R$ 42.000, ou seja, pegando toda a riqueza produzida no ano, dividido pelos 200 mil habitantes, dá R$ 42.000 por cada habitante. Essa renda per capita, é a renda per capita de cidade rica. Mas olha o entorno do Cabo. É uma cidade pobre. E isso tem alguma coisa que está errada. Como é que a gente produz tanta riqueza e a população continua na pobreza? Como é que a gente há 20 anos não consegue encontrar uma solução para diminuir a violência? Como é que a saúde continua tão precária durante esse período todinho com tanto recurso disponível? Então é preciso refletir sobre isso. E veja, esse ambiente tem tudo a ver com a história de Lula Cabral. Ele é o responsável pelo atraso real da cidade do Cabo, porque de uma maneira ou de outra, ou de maneira direta ou indireta, ele atrapalhou a vida do cidadão. E aí, por isso que eu disse nesse vídeo, nós estamos há 20 anos presos nesse atraso. Há 20 anos presos no atraso chamado Lula Cabral. E aí eu acho que a oposição precisa refletir o que é que vai fazer para tentar ganhar novamente a confiança da população do Cabo de Santo Agostinho e se colocar como alternativa. A primeira coisa que eu digo para concluir essa fala é fazer uma autocrítica. E aí depois olhar para frente. Realmente a gente tá conversando com quem entende. Cara, passou é, os 4 anos na gestão, acertou e viu onde Errei também também, errou, errei, eu não sou. viu onde também errou. E, Betinho, vê só, a gente não tem como falar da tua gestão ali na frente da secretaria e não falar de alguns pontos, como também a gente falar da gestão de Keiko e não também pontuar algumas coisas. A gente viu que Keiko realmente errou pacas, errou muito, infelizmente. Acredito até também, às vezes, ele sem saber de algumas coisas, por também não ouvir, né? Inclusive, no meio, nas rodas políticas, nos bastidores, a gente ouvia muito, Betinho, eu não estou falando aqui nem para babar, não, que nem as pessoas falam, porque a gente não precisa disso. E quem nos acompanha sabe disso aqui. Que eu sempre falo. A gente não tá aqui para babar político, nem puxação, nem para puxar saco, nem pra puxação de saco, né? A gente tá aqui para falar de política, conversar, debater política. E aí eu digo a você que algumas vezes nos bastidores eu ouvia um ou outro falando, ó, dos secretários que Kiko tem, Betinho é o único que segura a peteca, que realmente tá com Kiko. Porque a gente vê aí outros que ficam em cima do muro, sabe? Muitos não davam a cara, muitos não queriam conversa. E umas vezes eu ouvi alguns falando, não, Betinho, eu vejo que Betinho é o único que tá ali e tal. Não... E a gente, se a gente analisar, Betinho, realmente tem coerência nesses comentários, porque a gente pega aí dos secretários que Keiko teve aí, muitos abandonaram o barco quando as coisas estavam caindo, degradando ali, enfim. Keiko errou e o povo não perdoa. Tanto é que perdeu as eleições e perdeu as eleições, como a gente sempre fala, para ele. Ele não perdeu para Lula. Ele perdeu para ele mesmo. Se ele tivesse aí acordado a tempo, poderia ser que o resultado das eleições seria outro. Mas enfim, Betinho, eu vou te fazer uma pergunta, mas não entenda no lado pejorativo, tá? É mais pelo lado de esclarecimento. É, a gente fala, e eu quero pegar um gancho logo após desse mesmo tema. A gente, quando fala de educação, inclusive tem gente perguntando, falando aqui nos comentários, eu sempre procuro não fazer algum tipo de perguntas, porque a galera não, não perdoa não. Mas explica pra gente aí, Betty, um pouco sobre aquele cenário onde a galera falou que você tava dando banana verde pra galera aqui. Não, porque o secretário tá dando banana verde e foi mal zoada, enfim. Eu não posso tomar lado, não posso tomar partido, né? Mas eu vi um pouco de perto e eu vi que não foi bem assim. Mas uma coisa é eu falar, Claro. outra coisa é você, que foi secretário,
né, explicar para o povo. E a Alan, oportunidade é essa. claro, essa foi uma das maiores maldades que a oposição da época fez. Vamos lá. A merenda escolar, ela era entregue regularmente no período das aulas. E a gente tomou uma decisão, quem está vivendo a pandemia, se você lembrar, em 2021, ano de pandemia, Os alunos estavam todo mundo em casa. todo mundo em casa e a gente estava dando um cartão alimentação. Até setembro, a gente bancou um cartão alimentação para as famílias comprarem refeição no comércio local. Em setembro, 21 de setembro de 2021, houve o retorno gradual às aulas. E aí, as crianças estavam com a situação de vulnerabilidade alimentar. Elas estavam recebendo um cartão, mas não era uma merenda com o equilíbrio nutricional, com a recomendação da nutrição para as crianças. Sem querer te interromper, mas já interrompendo, a gente sabe que tem muitas crianças que a grande maioria das vezes vão para a escola para Para se se alimentar. alimentar, né? E aí a gente tomou uma decisão, Alain, que veja, não é uma obrigação de prefeitura nenhuma de dar uma refeição extra durante as férias. Aquilo ali foi dado no período de férias, ou seja, sem aula. Então a prefeitura decidiu entregar um kit de lanche para as crianças naquele instante, no período das férias, quando nunca houve entrega de um reforço alimentar fora do período de aula. E ali era oferecido um lanche para cada criança, que continha frutas, maçã, banana, tinha biscoito, tinha bolo. Então foi feito um kit para cada criança. Se a família tivesse uma criança, ia receber um kit para aquela criança. Se tivesse 5 crianças, ia receber um kit por cada criança. Não era a cesta básica, não era alimentação para toda a família, era para a criança. E aí tinha a banana, que foi entregue numa condição de maturação. Você vai na feira, você compra banana que está amadurecendo. Sim. Agora, a oposição, por maldade, quis colocar aqui como se a gente estivesse entregando somente a banana verde, que é mentira, que é uma falsidade, que é fake. E a gente estava fazendo uma bondade para as crianças. Mas a crueldade da oposição liderada por Lula Cabral, e é esse o problema, porque ele faz oposição à cidade, não é ao governante, é à cidade. Ele criou um ambiente que inviabilizou a continuidade daquele programa. Hoje, nenhuma cidade faz isso porque não é obrigatório. Você dá ou não se quiser. E veja, se a gente conseguisse fazer aquele programa funcionar, ele podia ter evoluído para os outros períodos de férias e, quem sabe, até com uma alimentação um pouco mais estruturada, porque a gente estava fazendo aquilo no momento de emergência, no momento que a gente estava saindo de uma pandemia e que a gente queria dar segurança alimentar para as crianças. Esse é o fato. O resto é blá 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 da oposição, que quis apenas criar um fato político para desgastar o governo, né? Infelizmente, nesse caso específico, eles criaram essa figuração aí de que a gente estava entregando a banana verde, o que não era verdade. É porque assim, a galera esperava que desse uma cesta básica para a família, até também porque eu vejo assim. E, Alan, a função de entregar a cesta básica é da Secretaria de Assistência Social dentro dos programas que ela tem. A Secretaria de Educação não tem esse papel. Repito, era um complemento, um lanche para um reforço alimentar para as crianças no período das férias, quando a gente estava saindo de um ambiente de pandemia. Betinho, eu vou voltar um pouquinho, um pouquinho mais para o meio da conversa aqui, porque eu quero pegar esse pedaço de oposição e eu quero te fazer duas perguntas, tá? A primeira é: onde foi que nasceu, surgiu essa, essa rivalidade, dos Gomes com Cabral? Desde o início dos tempos. Desde o início dos tempos. É porque desde que eu me entendo de gente, nunca se bateram, né? Porque assim, eu costumo dizer, Betinho, que Lula Cabral foi um político, é um político do Cabo, que tem uma facilidade enorme de fazer lideranças, de criar lideranças. Se eu posso dizer isso. Né? Porque, um exemplo, se você pega Queco do Armazém saiu do grupo de Queco, do grupo de Lula. Você pega James Batera, Lula. Você pega Anderson Bocão, presidente da Câmara hoje, saiu do grupo de Lula. Aí você vem Petinho Gomes. De onde?
Betinho Gomes é Betinho Gomes. Elias Gomes, Elias Gomes é Elias Gomes. Elias Gomes, eu posso até estar enganado, mas até onde eu sei, Elias Gomes não saiu de um grupo. Eu posso até dizer que Elias Gomes é o grupo. E é um político, aqui não é puxação de saco não, tá? Mas eu vejo que Elias Gomes, eu vejo que os Gomes é um grupo sólido, né? Consolidado no município que, se você for fazer uma comparação do tempo que Elias Gomes foi prefeito até os dias de hoje, qualquer lugar do Cabo que você chegar tem Tem muita obra, militância, e tem muita obra, muito tem, serviço. sempre vai ter alguma coisa que vai ligar o nome de Elias Gomes. Então, assim, fala um pouco pra gente como foi essa questão aí, se foi desde sempre. Fala um pouco aí, por Vamos favor. lá, é bom a gente falar da história para a gente entender os Sim, sim. caminhos de Porque cada o um. pessoal vai É. entender que tá nos acompanhando e. Primeiro contar um pouquinho lá a história de Elias. Elias começou em Pontos Carvalhos em 78, Meu conterrâneo. 78, quando ele se elegeu vereador e foi eleito o vereador mais votado da história do Cabo naquele instante. Durante muito tempo foi assim, conseguiu manter essa marca. Depois ele já foi chamado, convocado para ser prefeito, com 32 anos. E ele se elegeu prefeito, vencendo aqui uma oligarquia, à época liderado pelos prefeitos Zequinha da Bolacha. E ele foi prefeito, governou por 6 anos, porque naquele momento Era, houve, era, era o houve uma mandato, né? prorrogação de mandato, e o mandato dele foi para 6 anos. Depois ele fez o sucessor, que foi Aronide Soares, e alguns anos depois ele voltou a ser prefeito, eh, ganhando a eleição e sendo reeleito. E nessa disputa foram as duas disputas contra Lula Cabral, e Elias ganhou as duas eleições de Lula Cabral, por larga margem. Lula Cabral, inclusive, que ajudou a eleger Jacó Gomes, rompeu com Jacó, por divergência entre eles. Lula Cabral chegou a procurar Elias para tentar ali propor uma aliança. Elias, sabendo a história pregressa dele, não aceitou essa aliança. E aí ele se tornou um adversário, foi candidato a prefeito, e nós ganhamos, Elias ganhou a eleição dele. Depois, numa reeleição, ele foi eleito deputado estadual na sequência e tentou novamente a disputa de prefeito, e Elias ganhou mais uma vez. Só na sucessão de Elias é que ele teve sucesso. Dali em diante, a gente teve uma rivalidade estabelecida, uma rivalidade de princípios, de pensamento, de projetos. Porque o que é que Lula Cabral faz? Lula Cabral faz governos pensando na estética. Veja o que ele está fazendo aqui. Está pintando ali os viadutos, está fazendo um asfalto ali na BR, que não seria obrigação do município, está maquiando a cidade. Essa estratégia, esse é o histórico do governo Lula Cabral. E ele vai fazer isso na cidade. Anunciou 2 parques aí, quando a cidade está cheia de problemas, ele está fazendo 2 parques milionários. Não sei se isso é prioridade para o povo do Cabo. E ele vai tentar ganhar as pessoas pela estética, pelo visual de coisas grandiosas, né, pela maquiagem que ele sempre se acostumou a fazer. Mas ele sempre negligenciou coisas que a gente acredita que são prioridades, que é saúde, que é educação, que é segurança, que é cuidar das áreas mais carentes da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Então, Elias fez governos para a população mais carente e buscando sempre garantir promoção de vida às pessoas a partir da educação e da saúde, sobretudo. Essa é a grande diferença. Hoje, esse modelo mofado que Lula Cabral representa, que está envelhecido, que vai ser mais do mesmo novamente, que não vai enfrentar as questões da cidade do Cabo, que não vai enfrentar a questão da renda. O Cabo é uma cidade rica, mas de renda baixa. A gente precisa enfrentar essa questão, gerar renda para a população. Como é que a gente tem tanto emprego, tanta empresa aqui, e a população continua com baixa renda? Então a gente precisa estimular o empreendedorismo, a gente precisa estimular, sobretudo, o empreendedorismo juvenil. A gente está diante, Alan, de tecnologias novas, inteligência artificial. Quem é que está discutindo isso aqui na cidade? Não há essa discussão. A gente precisa definitivamente ter uma política de segurança no Cabo. E veja, não é mudar o nome da guarda para a Polícia Municipal que vai resolver isso. Isso é só perfumaria. Tem questões que precisam ser feitas para enfrentar a segurança que o município não se envolve. Tem que usar a inteligência, tem que cuidar dessa juventude com esporte, com cultura, com lazer, com geração de renda para essa juventude. Tem que ter muita escola de tempo integral. Então, essa é a diferença que tem entre nós, desse nosso grupo que vocês batizam de Gomes, e de Lula Cabral. Eu acredito em escola de tempo integral. Eu implantei 15 escolas em tempo integral no Cabo de Santo Agostinho
e deixei 3 para esse ano para ser implementada, seriam 18 escolas. O que é que faz o governo Lula Cabral? Essas 3 escolas já tirou do mapa. E há um zum, zum, zum de que ele está esvaziando as escolas de tempo integral quando ele devia estar fortalecendo. Então, essa é a grande diferença de princípios e propósitos. A gente fez uma opção naquele momento, lá atrás, e entendeu que podia ser um instrumento naquela oportunidade para tentar fazer essa transição e libertar o cabo de Lula Cabral. Mas aí, como eu disse aqui, cometeu erros e a gente acabou não tendo esse projeto sendo executado a contento. E aí volta o passado. Volta o passado para o cabo. Lula Cabral é passado, né? Já não representa esse momento de fato novo que a população precisa de geração de renda, tecnologia, de enfrentamento à violência, de saúde decente. Tá? Aprovar um projeto aí na Câmara Municipal de Vereadores que vai autorizar organizações sociais a fazer a gestão da saúde. Veja, não há problema nenhum usar OS para a gestão da saúde. O problema está em quem vai executar. Vocês viram hoje, lá em Sorocaba, né, o prefeito TikTok, uma operação Polícia Federal começou há 2 anos atrás, na casa do cidadão, cheio de dinheiro. E a operação foi em cima de quê? Por conta de OS, Organização Social, fazendo a gestão da saúde. A gente está diante, Alan, possivelmente, de um novo Cabo Prev 2 aqui no Cabo. Essa operação que vai se montar aí é preciso que o Ministério Público, e eu já pedi, apresentei uma ação no Ministério Público. O Ministério Público tem que fiscalizar como é que vai ser implantado essas organizações sociais para a saúde do cabo, porque isso tem um potencial de ser o Cabo Prev 2.0. Betinho, eu quero aproveitar esse gancho que a gente tá falando aqui de oposição, Lula Cabral e tal. Eu quero falar de um amigo seu, em particular. O vereador eleito agora nessa legislatura, Paulo Farias. Quem? Paulo Farias. Não conheço. Não conhece não, né? É uma pergunta, inclusive, Betinho, é uma pergunta pessoal, tá? Você me explicando, tá explicando aqui, tá nos acompanhando também. Betinho, explica um pouco pra gente, por que esse sujeito, esse rapaz aí, esse vereador, ele gosta de chamar de inimigo dos trabalhadores? Olha, veja bem, é uma questão de esclarecimento. Quem está nos acompanhando e para a gente acabar de vez com esse argumento, esse sujeito aí, que e eu sempre fico buscando entender por que ele chama Betinho dessa forma. Mas fala pra gente aí, por favor. Bom, esse rapaz eu acho que ele tem algum problema de ordem psicológica, eu acho. Às vezes porque eu fico pensando que é uma pessoa assim que sonha comigo, acorda pensando em mim, almoça pensando em mim, tem alguma obsessão. Olha, vai e volta, É, a gente tá na plenária, vai e é alguma volta, paixão que ele deve ter vai e reprimido que eu volta, não ele, sei. ele pega Ricardinho, seu primo, e É, seu primo, porque seu eu, primo. eu realmente não consigo entender. É um Ele, problema, como é o nome da sua esposa? Cecília. Cecília, cuidado desse Não, rapaz mas aí, não tem porque perigo, não. ele deve estar sonhando Ele pode ter aí. os sonhos dele que Daqui ele a pouco ele quiser. tá batendo lá, eu digo, ô Betinho. Pode ter os sonhos dele que quiser. Veja, na verdade, isso o embate político às vezes faz que você crie alguns rótulos, né, tentando desgastar o adversário. E eu não tenho medo de dizer e não escondo minhas posições. Esse assunto surgiu quando a gente fez a votação da reforma trabalhista, que na época muita gente não compreendia e hoje ela está sendo executada, essa nova legislação, e as pessoas se habituaram a esse novo modelo. Tanto é que o Partido dos Trabalhadores está no poder, o presidente Lula, e o PT se opôs naquela época à reforma trabalhista, e estando no poder, eles poderiam desfazer essa legislação e não desfizeram. Ou seja, é discurso da política. O cara acha que tem uma coisa que é impopular e acha que tem um grupo de pessoas que podem se sentir prejudicadas com essa votação, com esse projeto, e aí passa a taxar você com um determinado rótulo. Mas isso é do jogo da política. O fato é que os partidos que estavam na oposição da época, lá na Câmara Federal, estão no poder hoje e não mudaram essa legislação. Então, você vê que é apenas a questão de retórica política. Agora, é interessante a pessoa falar algo desse tipo sobre mim, mas na Câmara Municipal votou para tirar recurso e gratificação dos trabalhadores da prefeitura.
está votando por esse tipo de projeto, está concordando com o fim de gratificação de servidores. Então eu já posso chamar de inimigo do trabalhador também, né? Se por essa Se for, balança, se for, é. ele votou para tirar gratificação dos fiscais da Prefeitura do Cabo. E outras ações e decisões que o prefeito dele está tomando, está retirando gratificações de servidores municipais. Se for por essa lógica, ele, bem-vindo ao clube de inimigo do trabalhador. Mandar um abraço pro pessoal que tá nos acompanhando aí, o vereador Zeu, da GVNet, que tá nos acompanhando. Vereador, vamos ver aí, veja na sua agenda aí, que eu sei que é lotada, que você é o rei das agendas. Veja aí, marca um dia aí pra vir conversar com a gente, falar de política, né? Quero mandar um abraço especial pra a minha pequena Eloá, que tá aqui nos acompanhando hoje. Veio acompanhar o papai de perto, foi, pai? Tá ali. Daqui a pouco ela vai estar aí na política também, né, pai? Diz aí. Vai ser vereadora daqui a um tempo. E voltando aqui, a gente quer falar um pouco do futuro, né? Já falou do passado mais recente, mas também a gente quer falar do futuro, né? Betinho Gomes aí no futuro. É, a gente entende, Betinho, que a política ela sempre precisa de pessoas que têm uma trajetória, que tem um currículo, né, que pode de fato contribuir, porque a gente sente necessidade, a gente sente essa falta, né, dos políticos que realmente entendam a necessidade, que escutem a população. A gente está passando aí numa situação não muito boa. Não posso aqui, eh, enfim, tomar partido em relação a isso, né? Porque eu entendo que a gente, como meio de comunicação, a gente tem que ser realmente imparcial. Eu fico triste quando vejo alguns amigos, colegas que ficam aí tomando lado, abraçando bandeiras, levantando bandeiras, na verdade, escolhendo cores, onde de fato a gente deveria estar defendendo ideias, né? Projetos e a cidade, o estado, a gente se aproxima aí das eleições, porque a gente sabe que é começando, é acabando um e começando outra, não tem para onde, e parece que no Cabo as coisas começam mais rápido que em qualquer outro lugar, porque acabou a eleição, já está falando de outra e assim sucessivamente, né? A gente sabe que daqui a um ano e um pouquinho mais a gente tem aí eleição, o estado, deputado, governadora, governador, enfim. E a gente quer saber o posicionamento futuro, né, do ex-deputado federal, de um ex-deputado estadual, de um ex-secretário, um cara que tem um currículo, né, que tem experiência. A gente quer saber se alguns projetos futuros, como é que está o pensamento do político Betinho para o futuro, né? E aí a gente pergunta aqui a Betinho Gomes se Betinho pretende disputar algum cargo nas próximas eleições, seja em 2026, seja em 2028, porque eu acredito que a política precisa de pessoas como você. Então, fala um pouco pra gente como é que tá a tua cabeça visando o futuro em relação à política, não só municipal, estadual e nacional. Alan, antes de responder essa pergunta, você fez um comentário que eu queria só reforçar. A gente está vendo um verdadeiro clubismo na política, né? Torcidas organizadas se manifestam e acabam tentando influenciar a opinião pública. Veja, os cidadãos e os meios de comunicação têm um dever de fiscalizar quem quer que seja que esteja no poder. Lula, Bolsonaro, Lula Cabral, Queco, Elias, Betinho, vereadores, o cidadão tem o dever e o direito de fiscalizar. E os meios de comunicação também devem fazer isso. A gente tem que acabar com essa cultura de passar pano para os erros do político que eu votei. Mas se você elege um político, não é para você ser torcedor, você ser parte de uma torcida Ser organizada. do clube, né? Você precisa que esse camarada que você votou, essa mulher que você votou, entregue aquilo que foi prometido durante a campanha. Então, ao invés de ficar fazendo parte de uma torcida organizada, cobra do político. Eu votei em fulano, eu quero que ele resolva o problema. E não bater palma e cair na narrativa de todos eles, que muitas vezes, não, eu estou fazendo assim porque fulano deixou assado. Não.
Você está aí para resolver. Então, assim, acabar com esse negócio de passar pano. Eu vejo muita gente nas redes sociais passar pano para um escândalo como os 92 milhões de reais do desvio do Cabo Prévio. Isso é muito grave. Isso é uma descrença total na política. Então, a gente tem que acabar com esse negócio de passar pano. E acho que os meios de comunicação têm esse papel de manter a isenção, de ouvir todos os lados, e a opinião pública, a população define qual o caminho que ela quer escolher. Bom, dito isso, quer dizer que eu estou e vou trabalhar para viabilizar uma candidatura de deputado estadual. Vou me colocar como pré-candidato a deputado estadual. Claro que tem uma longa caminhada ainda pela frente. A gente está conversando com muitas pessoas para discutir algumas ideias, para defender algumas bandeiras, né, para o Cabo, para a região metropolitana, para essa região da Mata Sul de Pernambuco, para defender questões que são importantes, como a segurança, como a educação, como o desenvolvimento e o empreendedorismo. Então, eu acho que eu tenho alguma experiência acumulada e posso ajudar nesse debate. E se tiver a oportunidade de novamente ter um mandato, quero ajudar o meu estado, ajudar a minha cidade, ajudar as regiões que eu vinha representar. Então, estou nessa caminhada. É lógico que isso aí é uma caminhada longa, tem muito tempo pela frente. Vou fazer uma dobradinha com Carlos Costa para deputado federal. Para quem não conhece, Carlos Costa é o irmão de Silvio Costa Filho, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Eles me convidaram para fazer essa aliança, essa parceria, e a gente vai atuar conjuntamente. Carlos Costa é um jovem, advogado e economista. É uma pessoa culta, muito sensível e que tem uma capacidade de representar certamente, no futuro breve, os pernambucanos lá na Câmara Federal. Então, esse é o projeto no início, nesse momento. Claro, como eu disse, essas coisas precisam ainda se desenvolver para a gente poder ter a certeza de confirmação de um projeto eleitoral. Até porque eu não quero ser candidato só de mim, só da minha vontade. Eu preciso e vou tentar trabalhar apoios que possam nos permitir fazer a representação da população pernambucana. E mais uma vez, a experiência que eu tenho, um pouco de experiência que eu tenho, Alan, e aí permita também compartilhar isso, eu acho que o eleitor tem que ter um maior senso crítico na hora da escolha dos seus representantes. Porque o que está acontecendo, um fenômeno que está acontecendo no Brasil, isso em várias esferas, isso da eleição presidencial até a eleição de vereador. A população muitas vezes está procurando ou um pai para eleger, um amigão, alguém que é, um amigão está É o aqui, brother, é o brother, é o pertinho de parceiro e mim, tal. mas não tem experiência, não tem o currículo necessário para representar a população, ou então a população procura um super-herói. Esse cara aqui é valentão, isso aqui é macho, isso aqui vai. Não existe isso. Na política não existe nem um paizão, não existe o amigão, nem existe super-herói. Somos falhos todos. A gente tem que buscar escolher quem tem capacidade, quem tem qualidades. Não precisa ter formação superior, não, mas que tenha qualidades, espírito público para defender o interesse da população e não o interesse pessoal. Porque às vezes você faz um discurso bonito na rua, mas quando chega no poder você só defende seu interesse. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter mais critério, porque há uma descrença muito grande na política. A população, parte da população, infelizmente, está vendendo voto. E está vendendo voto porque está descrente da política. Então é muito importante a gente tentar criar um ambiente que as pessoas escolham pelas qualidades, pela capacidade. Porque quando você vai fazer a escolha de alguém para trabalhar em algum empreendimento, alguma empresa, você escolhe por currículo. Então, na política, a gente tem que olhar um pouco mais currículo, capacidade, competência, para poder fazer a sua escolha. Porque senão, minha gente, a gente vai continuar reclamando das escolhas que a gente está fazendo de gente que muitas vezes não está em condição de representar a população nos espaços de poder. E aí acaba virando representações com muita dificuldade. Betinho, eu tava te observando falando aí e veio um flash aqui na cabeça de um caso inusitado. A gente que tá na política, que participa efetivamente, né, que principalmente aquele dia que é o dia mais corrido, que é o dia da campanha. Eu vou falar aqui, agora não.
né? Não se ache, não. Eu gosto de. Olha, não se ache, não. Isabela, segura ele aqui pra ele não voar, viu? Eu lembro de uma cena, veio aqui agora o Flash. Eu sempre gosto de falar isso, Betinho. Quando a gente eu sempre fala esse fato, quando a gente tá conversando de política. Eu digo, ó, infelizmente, existe alguns, algumas categorias de eleitores, né? Tem aquele que vota por ideal, por ideologia, tem aqueles que vota por dinheiro, tem aqueles que vota porque a música, o jingle do candidato é legal, é bacana, é um ritmo, enfim. E teve uma vez que eu na frente de uma escola, né, fazendo aquelas movimentações políticas que o pessoal sabe qual é, e chegou duas senhoras procurando quem votar. E elas tá aí olhando no papel, no chão, santinho no chão. E daqui a pouco um achou e disse: Olha, eu vou votar nesse daqui, vê como ele é bonito. Eu vou votar nele porque ele é bonito. Aí eu de longe olhando, eu digo, quando eu vejo Betinho, eu digo aí, a Betinho ganhou o voto para prefeito porque é bonito. Entendeu? Então, Acontece também. acontece, né, Betinho? Não é a melhor forma de escolher, não, mas acontece. E aí, Também tem. Betinho, tem voto porque é bonito. Então veja como é a questão. É, tem isso. Como a galera bota ali na categoria, né? Não, Betinho votou porque. Aí, ganhou voto porque é bonito. Eu já não posso dizer isso, mas foi o que falaram, né? Acontece, acontece. Acontece. Mandar um abraço ao meu amigo, vereador, é, é, Cianinho, doutor Cianinho, tá? Cara, fera, meu amigo, meu irmão, parceiro nosso, teve aqui com a gente, bate-papo enriquecedor. Esse cara que é o decano hoje da casa Vicente Mendes. Mandar um abraço pro meu amigo comunicador do Cabo, meu amigo, meu irmão Robson Alfred, tá aí nos acompanhando. O cara é top, né? Agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Infelizmente, chegou nosso horário. Eu sempre falo que todo tempo para política é pouco. A gente começa a falar, a gente passa a noite, vira o dia e ainda tá pouco, né? Felizmente chegou nossa hora. Mas eu quero aqui, Betinho, desde já agradecer, né, por você ter aceitado nosso convite. Você que é um cara sempre solícito, né? Sempre tá aí atendendo as solicitações, não nossas, mas do povo. Você é um cara que sempre escutou e eu acho isso muito interessante. Eu sempre converso muito com o Ricardinho e eu quero fazer uma pergunta antes de terminar. Produção, segura aí, eu sei que vocês estão aí querendo, já puxando a minha orelha aqui. Eu quero fazer, fazer uma pergunta aqui, Betinho. É uma pergunta que não tem valor político nenhum. É uma pergunta que eu sempre brinco. Eu digo, por quê? O pessoal do lado dos Gomes gosta tanto do diminutivo. É Betinho, é Ricardinho, é Ronaldinho. Fala pra gente aí, Betinho, porque Porque fica mais fica fofinho. mais fofinho. É, Cianinho. Cianinho também é É, é. Cianinho. Então, pessoal, eu quero agradecer, tá? Mais uma vez, a Betinho, e a vocês que estão nos acompanhando, aos nossos patrocinadores, que é o que ajuda isso aqui a acontecer, esse meio de comunicação, né, aqui na cidade do Cabo, no estado. E eu quero agradecer também, não posso deixar de agradecer a nossa equipe, meu amigo Rente, que é o cara que faz a mágica acontecer, meu parceiro, Meró Produções. E em nome da Web TV do Web Portal do Sol, toda vez eu levo pau, os caras que sempre pegam na minha orelha aí. Quero agradecer mais uma vez e dizer que próxima quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui no mesmo local, no mesmo horário. E quinta-feira, meus amigos, vamos estar aqui com uma secretária, viu? A secretária vai estar aqui conversando com a gente. Olha, eu liberei, tá? Ela vai conversar com você porque você é um meio de comunicação e é importante. E eu liberei, tá? Então, ela vai estar conversando com a gente. Quer saber quem é? Logo mais vocês vão ver aí no Story. Não perde. Próxima quinta-feira, Betinho, meu irmão, muito obrigado, tá? Mais uma vez, a você, a todos. E até quinta-feira, pessoal. Um abraço e até lá.